Nesse vídeo, vamos simplificar um circuito que tenha vários resistores. Nós sabemos que os resistores em série, nós vimos que nós calculamos como RS é igual a R1 mais R2. Nós verificamos também que, quando você tem apenas dois resistores, a maneira de você verificar qual é o resistor equivalente, RP, vai ser R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, quando você tem apenas dois resistores. Quando você tem N resistores, a maneira de você calcular o resistor paralelo equivalente é 1 sobre o resistor em paralelo, vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre N resistores que você tem em paralelo. Então, num circuito desse, nós vamos ver de trás para frente. Ou seja, se quisermos identificar o que é que está em paralelo e o que está em série, verificamos que, por exemplo, esse de 2 ohms com o de 8 ohms, não existe nenhuma fuga ou braço que saia desse resistor, nenhum ramo que saia desse resistor. Portanto, esses dois resistores estão em série. Se esses dois resistores estão em série, podemos utilizar essa equação, ou seja, 2 mais 8, vamos ter o equivalente a um resistor de 10 ohms. Portanto, vamos apagar essa parte do circuito e escrevermos a nova configuração, que é em paralelo com 10 ohms. Então, nós temos agora dois resistores que estão ligados no mesmo ponto, eles estão em paralelo. Podemos utilizar essa equação aqui. Portanto, o resistor em paralelo vai ser 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10, ou seja, vai ser igual a 100 dividido por 20, que vai ficar igual a 5 ohms. Era de se esperar porque esses dois resistores são iguais. Quando temos dois resistores iguais em paralelo, o resistor equivalente vai ser exatamente a metade de cada um desses resistores. Portanto, podemos substituir esses dois resistores por um apenas de 5 ohms. E com isso, estamos simplificando cada vez mais nosso circuito. Colocamos, então, o resistor de 5 ohms. Verificamos que esse resistor e esse estão em série. Ora, portanto, o resistor equivalente vai ser 1 mais 5 igual a 6 ohms. Portanto, podemos apagar esses dois resistores e substituir por um equivalente de 6 ohms. Então, com isso, nós simplificamos ainda mais o nosso circuito. Então, temos agora 3 resistores em paralelo. Portanto, podemos utilizar essa equação. 1 sobre RP, que vai ser o resistor que queremos saber que é o equivalente, é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 6. Tirando o mínimo, nós temos 12, 12 por 12 dá 1, mais 12 por 4 dá 3, mais 12 por 6 dá 2. Então, temos 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Então, 1 sobre R equivalente, em paralelo, vai ser igual a 6 sobre 12, ou 1 sobre 2. Invertendo a fração, nós vamos ter que o resistor em paralelo equivalente vai ser igual a 2 ohms. Portanto, podemos substituir esses 3 resistores por um só de 2 ohms, e cada vez estamos simplificando mais o nosso circuito. Então, ficamos com um resistor de 2 ohms ligado em série com um resistor de 1 ohm. Então, ficamos com 1 mais 2 igual a 3 ohms.
Então, podemos substituir esses dois resistores por um apenas de 3 ohms. E ficamos com um circuito bem simples. Ou seja, todo aquele circuito complicado é visto por esta fonte como apenas um resistor de 3 ohms. Portanto, conseguimos simplificar todo aquele circuito para um equivalente, onde essa intensidade de corrente vai ser a mesma se eu ligar apenas um resistor de 3 ohms, que é o equivalente a todos os outros resistores, ou se eu estiver ligando todos aqueles resistores, a intensidade da corrente vai ser a mesma, uma vez que eu calculo apenas pela resistência equivalente e pela voltagem ou pela diferença de potencial fornecida pela fonte, o que vai ser I é igual a V sobre R, onde esse R é o R equivalente a toda a resistência do circuito da maneira que estava escrito anteriormente.